Então, realmente, nós não fomos construídos para comer carne. Então, vamos agora fazer aqui umas comparações anatômico-fisiológicas e vamos ver se nós nascemos para comer carnes. Então, vamos pôr aqui o animal carnívoro. Aqui o animal vegetariano. E aqui o Homo sapiens. Como é difícil, como é doloroso declarar isto. E aqui as características. Então, vamos colocar assim. Dentição. Não, deixa a dentição lá para baixo. Vamos colocar primeiro as coisas mais inusitadas. Um animal carnívoro sua por onde? Suor, transpiração. O carnívoro transpira pela língua. Todo mundo já viu o seu cãozinho de estimação entrar em casa depois de correr um pouco ou num dia muito quente e ficar babando em cima do seu tapete persa, né? E a saliva, é claro, se ele está de boca aberta, a saliva escorrendo. Ele sua pela língua, aquilo não é só saliva, aquilo é suor também. E o animal vegetariano, sua por onde? Se você já fez equitação, ou pelo menos se você apenas montou a cavalo, você já observou que depois de um galopezinho, o pescoço do seu cavalo estava todo esbranquiçado, você passa a mão para ver o que é, e é suor, está tudo molhadinho. O animal vegetariano transpira pela pele. E o ser humano transpira pela língua ou pela pele? Você transpira por onde? Igual ao vegetariano, transpira pela pele. Depois, beber água. Como é que um animal carnívoro bebe água? Seu gatinho, seu cãozinho, ele bebe água pela língua. Ele vai lá no recipiente e molha a língua e traz um pouco de água. Não. Os animais vegetarianos, você já deve ter visto num documentário da Discovery. A Discovery gosta muito de documentários com a vida animal, mostrando a vida animal. E aí você viu uma girafa, toda desajeitada, chegando na água, um gnu, uma zebra. Como é que eles fazem? Você viu algum desses animais colocar a língua na água? Como é que eles fazem? Eles colocam os lábios, os beiços, né, que é animal, os beiços na água, colocam a boca aí, sugam a água. O vegetariano suga a água. E você, como é que você faz para beber água? Você pega um copo e... Como é que você faz? Ou você suga. Gosta tanto, o ser humano gosta tanto de sugar, que inventou até o canudinho. Todo mundo, especialmente as crianças, ou seja, aquelas que estão mais próximas da nossa natureza real, adoram um canudinho. Depois nós temos a dentição.
Um grande argumento que os carnívoros usam, nem são carnívoros, são as pessoas que comem carne, porque na verdade são onívoras. Elas se dizem carnívoras, mas são onívoras. E um grande argumento que elas usam é o de que nós temos caninos. Desculpe, mas quem foi que chamou esses dentes piquititicos e redondinhos de caninos? Fomos nós mesmos. Nós os chamamos de caninos. Mas compare com o dente de um cão e veja se isto aqui tem alguma semelhança com um dente canino, ou seja, o dente de um cão, de um canídeo. Não tem semelhança alguma, para começar, porque o dente de um predador é pontiagudo e curvo para que, ao morder, a presa não possa fugir e até mesmo para que um pedaço, um bocado seja arrancado. E esse dente tem uma raiz enorme, porque senão o dente ia junto. Se você morder uma zebra e a zebra correr, o seu suposto canino vai junto, porque o tamanho... Aqui o caninozinho, que é mais curvo do que pontiagudo, ele tem uma raizinha deste tamanho. Isso lá é dente de predador que se preze. Então não tem nada a ver um dente com o outro. Isto é dente de predador, isto aqui não é. Chamam de canino, não é canino. Mas se fosse, se tivéssemos um dente maravilhoso, enorme, pontiagudo, isto seria prova de que somos carnívoros? Tampouco, porque os nossos parentes gorilas têm presas maravilhosas, têm dentes maravilhosos, enormes, pontiagudos, de assustar a qualquer um. E são vegetarianos radicais, só comem folha, não comem nem mesmo cereais, nem mesmo legumes. Então, isto realmente não prova coisa alguma. Mas, de qualquer forma, nossos dentes são diferentes, porque a dentição do animal carnívoro é essencialmente formada por dentes de furar e arrancar, cortar. E o do animal vegetariano, tirando este único dente pequeno e meio arredondado, é constituído por, na frente, dentes que cortam, chamados dentes incisivos. São facas para cortar o alimento. Não serve para cortar o couro de um gnu. Só serve mesmo para cortar um vegetal. E que não seja muito duro. E depois, lá atrás, nós temos os premolares e os molares. O nome já está dizendo, molar é para moer, os quais têm algumas raízes para segurar mais ali no lugar. Então, em que consiste a alimentação feita com os dentes de um vegetariano? Corta-se um bocado, leva-se para trás e mói-se com aqueles dentes molares. Que os dentistas me perdoem o desenho mal feito, mas é que eu não treinei para desenhar dentes, né? É mais ou menos assim. Nós temos alguns dentistas aqui na sala de aula e que devem estar horrorizados com o desenho aqui dos meus molares. Mas enfim, essa é a grande diferença. O animal carnívoro, ele não moe, ele corta e praticamente engole a carne inteira. Como assim? Você engoliria um bocado inteiro? Para isso, os carnívoros têm uma saliva e um suco gástrico diferente do nosso. A saliva do carnívoro é uma saliva ácida e com, obviamente, todos os elementos necessários para já começar a digestão
da carne ali mesmo. Nós também começamos pela insalivação, mas a saliva do vegetariano é uma saliva alcalina. E a do ser humano? É igual. E a dentição do ser humano? É igual. Suco gástrico do carnívoro é um suco gástrico cerca de 20 vezes mais forte do que a dos animais vegetarianos em média. E a dos animais vegetarianos em média é 20 vezes mais fraca. Mais fraco. O suco gástrico. Por que isso? A natureza nos persegue? É implicância com a gente? Não. É que o vegetariano, se vai comer vegetais, ele não precisa de um suco gástrico tão poderoso, capaz de dissolver as coisas que o outro vai precisar. Então, o que acontece aqui com o animal carnívoro? Um dia eu estava em Porto Alegre, na casa do meu amigo César Lide, e vi o gatinho do César agarrar um pássaro. E não dava tempo, já matou, não adianta mais, né? Agora, punir o gato que tem por instinto matar, caçar, não adiantaria mais nada. O passarinho já estava morto e eu observei o que ele ia fazer. Era um aprendizado, vamos ver como é que ele faz. Ele tira as penas, separa as unhas, tira o bico, tira os ossos. É assim que gato come? Não, o gato comeu tudo. Ele comeu o pássaro com bico, com unhas, com ossos e com penas. Ele comeu tudo, não deixou nada. É por isso que o animal carnívoro precisa de um suco gástrico 20 vezes mais forte, porque precisa dissolver aquilo tudo lá dentro. Então, se você acha que nós fomos projetados para comer carne, talvez tenhamos esse privilégio do suco gástrico capacitado. Então, vamos fazer a experiência. Eu quero que você coma um pássaro inteiro, com unhas, com bico, com ossos e com penas. O que vai acontecer com você? O que aconteceria com um ser humano que fizesse isso que o gatinho do César fez? Eu acho que você morreria. Porque minimamente uma daquelas unhas ia prender numa das alças do seu intestino, numa das vilosidades, e aquilo ali ia dar uma infecção e você ia morrer. Isso, assim, por baixo, né? Sem falar nas outras coisas que poderiam ocorrer. E como é o suco gástrico do Homo sapiens? É igual ao dos animais vegetarianos. E como são os intestinos? Os animais carnívoros têm um intestino curto, curtíssimo. E é por isso que quando você vê o perfil de um animal carnívoro, você vê um perfil em que o peito é mais proeminente e o abdômen é recolhido. Porque aqui no abdômen o intestino é curto, não tem quase nada. E o ser humano, querendo se assemelhar ao carnívoro, faz força, né, para também ter o abdômen bem recolhido, só que não consegue. Você vai olhar em qualquer academia de musculação e você vai observar que pessoas que vão à academia todos os dias há 10 anos continuam com a sua barriguinha, porque nós temos um intestino longo. Nós temos metros e metros de tripas dobradas aqui por dentro e que realmente ocupam espaço. Nós somos animais vegetarianos. Por que essa diferença? Porque o vegetariano vai comer alimentos muitas vezes protegidos por um envoltóriozinho
de celulose. Nós precisamos de tempo ali dentro e de massageamento daquele bolo para quebrar alguma coisa dessa celulose e poder assimilar os alimentos. E como eles não são tóxicos, nós podemos tê-los aqui por mais horas. Enquanto que o carnívoro comeu coisas tóxicas, então ele tem que se livrar daquilo o mais rápido possível. Por isso seus intestinos são curtos. Mais uma prova de que a alimentação do carnívoro é extremamente tóxica, extremamente venenosa. Os animais carnívoros que vivem em tocas, quando a fêmea dá cria, ela come as fezes dos filhotes, porque se não comesse, as fezes dos filhotes produziriam doenças e a prole toda ia morrer. Mas e a mãe? Será que ela não fica doente comendo as fezes? Sim, mas a natureza não se importa mais, porque ela já cumpriu a sua missão, que era dar cria. Agora o que importa são as crias, não as mães. Na natureza é assim. Outra demonstração. Todo menino do interior de vários países já brincou de guerra de estrume, agarrando em suas mãos uma bolota de estrume de cavalo e zunindo aquilo na cabeça e até no rosto de algum coleguinha seu da mesma idade. Guerra de estrume. Excremento de cavalo zunindo para lá e para cá. Alguém faria isso com excremento de cachorro? Não, não passa pela cabeça de ninguém. E você mesmo, quantas vezes foi ali na loja comprar um adubo animal, adubo natural, para a sua hortinha, na qual você, na sua própria casa, planta algumas ervinhas para chá, alguns temperinhos e, quem sabe, até uma alfacezinha plantada no seu próprio apartamento. E você pega aquilo ali com as mãos sem luva, sem nada. E o que é aquilo? Aquilo é estrume, aquilo ali é excremento de cavalo e de outros animais vegetarianos. Você põe aquilo no pé de alface, que depois você vai comer. Será que você faria isso com o cocô do gato? Pegaria nas suas mãos sem luva? Não, não faria. E se o fizesse, ficaria doente. Então vamos fazer com luvas. Ainda assim você faria? Nem assim. Mas se o fizesse e depois fosse comer aquela alface, com certeza ia ficar doente. Porque as fezes dos animais carnívoros, as fezes de quem come carne, são venenosas, são tóxicas. Os animais vegetarianos não. Estamos falando de intestinos. Intestinos curtos para animais carnívoros, intestinos longos para vegetarianos. E o ser humano? Intestinos longos. Depois, ainda nos intestinos, as vilosidades. As vilosidades são aquelas dobrinhas que tem na superfície interna dos intestinos. As armas antigas, o cano das armas antigas, era liso. Eram canos chamados de alma lisa. Até que um dia as artes bélicas descobriram, até por acaso, que se colocassem raias nos canos, os projéteis teriam mais precisão. Então chama-se isto de alma raiada. É uma tecnologia mais sofisticada. A mesma coisa acontece com os nossos intestinos. Os animais carnívoros têm intestinos de alma lisa. E os vegetarianos têm um intestino que é como se fosse alma raiada.
tem as vilosidades. As vilosidades são como rugosidades na superfície interna, cujo objetivo é aumentar a área de absorção. Os intestinos já são mais longos e ainda por cima, com essa área de absorção em curvinhas, em vilosidades, isto multiplica enormemente a superfície de absorção dos alimentos. Isto é um aprimoramento evolutivo. Isto é muito mais sofisticado do que isto aqui. Isto é um tubo. Por que será que eles têm um intestino? Alguns carnívoros já têm milhões de anos de evolução, já era para ter melhorado. Por que não melhorou? Isto já é o melhor que eles podem. Porque, como o seu alimento é tóxico, ele tem que passar por ali, não pode ficar nenhum resíduo. O vegetariano que tem essas vilosidades, por aqui passam alimentos vegetais. Mas se passasse por aqui um pedaço de carne e ficasse presinho ali, e apodrecesse, seria sem dúvida um problema muito sério. Esse animal ficaria doente, ele teria uma infecção intestinal. Estas vilosidades tornam-se perigosíssimas quando a pessoa come carne. Como são os intestinos do hominídeo? São assim. São intestinos longos, são intestinos com vilosidades. E o nosso tempo está terminando, portanto, estas são algumas diferenças entre os animais carnívoros e vegetarianos. Por uma coincidência incrível e impressionante, o ser humano coincide. O ser humano, em todos os aspectos, coincide com os animais vegetarianos e difere dos animais carnívoros. Isto parece demonstrar que nós fomos projetados para comer vegetais e não para comer bichos mortos. Eu quero sugerir que a bibliografia desta aula seja o livro Alimentação Vegetariana Chega de Abobrinha e o DVD A Carne é Fraca. Se você ler aquele livro e assistir aquele DVD, se você ainda comia carne, esqueça. Você vai parar, você vai se tornar uma pessoa mais fina, mais educada, mais sensível, mais civilizada e não vai mais se alimentar de defunto.